Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Então vamos nos sentar, vamos meditar, porque o Evangelho de hoje é de uma riqueza muito, muito grande. Monte das Oliveiras. Que monte é esse? Mais ou menos uns 150 metros depois da cidade de Jerusalém, descendo um pequeno vale, o Vale de Cedron, se encontra o Monte das Oliveiras, uma pequena elevação. Quem ainda não conhece uma árvorezinha, um pé de oliveira, pode ir no nosso jardim aqui ao lado, bem aqui ao lado dessa sacristia nova. Ali nós temos um pé de oliveira, com as folhinhas pequenas. As pessoas que nos acompanharão em agosto estarão junto conosco celebrando uma missa, bem ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, naquele local onde Jesus rezava constantemente, passava as noites em oração, e sempre antes de cada decisão importante na sua vida, ele rezava, ele conversava com o Pai, ele pedia a orientação divina, que é o exemplo que ele nos dá para as nossas decisões. Não tomar decisão de nossa cabeça sem antes consultar a luz de Deus. Senhor, será que isso é bom para mim? Me inspira. Eu não vou tomar a decisão agora, eu vou esperar um pouco, até você colocar no meu coração a certeza do que eu devo fazer. E isso é se colocar em humildade diante de Deus. Jesus desce de manhã, madrugada, diz o Evangelho, para Jerusalém. E lá, a cena que ele viu o assusta. Uma mulher prostrada no chão, cabelos longos, compridos, descendo sobre as costas, os olhos aterrorizados, e ao redor dela, toda uma turma de pessoas, cada um com uma pedra na mão, ao redor dela. E essa é a cena que ele vê. E ele observa aquilo. Imediatamente os inimigos dele, que eram os fariseus, os saduceus, para provocá-lo, para pegá-lo numa contradição, era assim que eles agiam, de tocaia, de traição, chega e diz: vem cá, Jesus, olha ali, ó, está vendo aquela mulher? É uma pecadora, é uma adúltera, foi pega em flagrante. Moisés disse: apedrejem essas mulheres. E tu, Senhor, o que tu diz? Devemos apedrejá-la ou não? Porque eles queriam que Jesus dissesse: não apedreje, para dizer: você está contra a lei, você vai ser castigado, chicoteado, se ele se manifestasse contra. Os fariseus estavam sempre assim, se colocando contra, de frente ao Senhor. Inveja, ciúme, raiva, ódio, porque eles não eram iguais a ele, porque ele tinha sabedoria, ele tinha luz, ele falava com muita sabedoria e os derrotava sempre. Então Jesus não disse nada, abaixa-se e começa a escrever na areia, como se estivesse alheio a tudo. E eles esperavam, eles sabiam, muita gente considerava aquele homem o Messias. Ele deve dar um parecer agora. Se ele não der um parecer correto, nós vamos açoitá-lo. Nós podemos fazer isso, a lei diz que podemos. Então Jesus escreve, e eles insistem: mas tu não dizes nada? A mulher estaria, ela é pecadora, ela merece morrer apedrejada. E então Jesus se levanta, olha com tristeza aquele monte de pessoas, um bando de gente com o coração duro, e fala: se, olhando nos olhos deles, se vocês, algum de vocês aqui, for puro, for santo, não tiver um pecado no coração, pegue a pedra e atire nela. E olha nos olhos, inquisidoramente. E aí então acontece a cena. Os mais velhos, pessoas que já viveram mais, que tinham mais experiência, o Evangelho diz que os mais velhos soltam a pedra e vão sair. Os jovens ainda queriam apedrejar, mas vendo o exemplo dos mais velhos,
vão soltando a pedra e vão embora. Então Jesus fica só com a mulher, ela está lá embaixo, pecadora. Essa é a condição de quando estamos em pecado, estamos lá embaixo, no fundo do poço, no chão. É preciso que aconteça o que aconteceu lá em Jerusalém, que Jesus estenda a mão para nos levantar da condição de pecadores e nos colocar na condição de graça de filhos e filhas de Deus. E assim que ele age, estende a mão para aquela mulher, levanta e diz: mulher, ninguém te condenou, porque eu vou te condenar? Vai embora, mas mude, não peques mais. Ora, nós sabemos que aquela mulher, o resto de sua vida, ela seguiu Jesus. Chamava-se Maria Madalena. Vamos vê-la aos pés da cruz, a eterna amiga de Jesus, lavando os seus pés, com lágrimas, enxugando com os cabelos, ungindo com óleo. É Madalena, aquela mulher que, após o encontro com Jesus Cristo, faz uma mudança em sua vida. Que é o que nós devemos sempre procurar também, estar sempre buscando encontros com Jesus, intimidade com Ele, para que Ele esteja nos mudando, porque nós, infelizmente, apesar de termos a vocação para a santidade, apesar de querermos ser santos, ainda não somos. Por isso nós estamos aqui. Se nós já fôssemos santos, Deus já nos teria chamado para junto dele. Nós ainda não somos, vacilamos mesmo. E precisamos que Ele também nos estenda a mão e nos levante, nos toque, o toque curador, toque regenerador de Jesus Cristo. Quantos daqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher, talvez já não tinham tentado dormir com ela? Quantos talvez não tiveram alguma coisa com ela? Por que apedrejá-la agora? E por que só a mulher? Quando existe um adultério, nós não encontramos o adultério como uma pessoa sozinha. Sempre existem dois. Por que só a mulher? Por que discriminar só ela? E o homem que cometeu adultério com ela, ele não precisava ser apedrejado? Então tudo isso passa pela cabeça de Jesus. A discriminação, a crueldade, a vontade de ver sangue, a semente da maldade que às vezes brota, floresce no coração do homem, e que ele vem combater com essas palavras. Quais são as pedras que nós hoje atiramos nas pessoas? Hoje nós não mais apedrejamos ninguém, apesar de que no mundo islâmico tem mulheres sendo apedrejadas e mortas ainda hoje. Sabemos disso. A televisão tem mostrado casos de mulheres enterradas no barro até o pescoço, só ficam com a cabeça de fora, e os homens atiram pedras até matá-la. Nos dias de hoje, leis islâmicas do mundo muçulmano radical, em alguns casos, quando a pena é mais leve, permitem que ela tenha os braços livres, não só a cabeça de fora, mas os braços para tentar, porque não vai evitar se defender das pedras. No mundo islâmico ainda hoje, porém nós do mundo ocidental, quais são as pedras que nós atiramos nas pessoas? E esse é o perigo, principalmente apontar o defeito dos outros, apontar falhas, ouvir conversas, levar para frente. Nós não vimos, não sabemos se é verdade, muitas vezes estamos propagando uma calúnia, uma inverdade. E quantas vezes as pessoas perdem a força de viver por causa de uma calúnia? Nós hoje em dia podemos matar uma pessoa não mais com pedras, mas com calúnias, com maledicências, com inverdades, ou então, mesmo que sejam verdades, apontando o dedo, condenando, e a gente esquece de olhar para nós, que infelizmente ainda não somos santos. Caminhamos para a santidade, queremos isso, mas ainda não. Então, o Evangelho de hoje vem também a nos clamar que sejamos diferentes daquela turba de homens ali ao redor daquela mulher apanhada em pecado. Homens que estavam também carregados de pecado, por isso não se sentiram no direito
de atirar uma pedra. Que foi o que Jesus falou. Se alguém de vós não tem nenhum pecado no coração, nunca traiu ninguém, um amigo, a esposa, nunca fez um mal, nunca fez uma calúnia, não tem pecado, está com o coração livre, então tire a pedra, mas se não, não atire. Então, essa é a mensagem do Evangelho, que a gente tenha bastante prudência, que sejamos cautelosos, né, para nunca julgar, porque tantas e tantas vezes nós vemos situações, os nossos olhos nos enganam, a ilusão óptica existe, e nós pensamos que é uma coisa, mas não é nada daquilo que a gente pensava. Muitas vezes acontece, outras vezes nós só ouvimos, estão dizendo ali, alguém falou, estão falando e não tem verdade, e nós estamos ajudando a propagar uma mentira. Estamos pecando, estamos ajudando a apontar dedo, a condenar uma pessoa que muitas e muitas vezes é inocente. E mesmo que ela não for inocente, mesmo que ela pecou, todo mundo peca, todo mundo erra, já é uma situação difícil para ela ter pecado, estar sofrendo, estar penando, e ainda mais os outros apontando dedos, condenando, fica pior ainda. Lembrando que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, quantos nós apontamos para nós? Aponto lá, mas para mim quantos? 3. É perigoso apontar o dedo para os outros, e os dedos que ficam apontados para nós e para nossas culpas. Uma ocasião, uma senhora foi se confessar. E ela falou, olha, eu quero pedir perdão a Deus porque eu fiz uma calúnia muito forte contra uma comadre minha. Nós brigamos, ela me ofendeu, eu me vinguei. Eu inventei essa história dela e passei para frente. Agora todo mundo está falando mal dela, ela vai se mudar dessa cidade, porque ela não pode mais viver aqui. E eu me arrependi. O que eu faço, padre? E o padre disse, peça perdão a Deus, vamos pedir. E para você ser perdoada, depois eu vou lhe dar uma penitência. E ela ficou muito satisfeita porque ia ser perdoada, recebeu a absolvição e recebeu a penitência, que essa penitência, claro, sempre vai colaborar, juntar-se ao perdão de Deus para completar o perdão. E o padre disse, sua penitência é simples, suba na torre da igreja, um saco de pena, um travesseiro de penas, abra ele e solte ao vento, deixe o vento levar essas penas. Só isso. A mulher disse, mas que penitência mais leve, padre, muito obrigado, porque isso é muito fácil, eu já estou perdoada e agora uma penitência assim é tranquilo. Mas o padre disse, só que tem mais uma parte da penitência. Amanhã você pega esse saco vazio e vá juntar essas penas de novo, todas elas, junte todas, não deixe nenhuma fora, coloque tudo dentro desse travesseiro e feche ele de novo. Aí você cumpriu a tua penitência. E a mulher disse, isso é impossível, como eu vou fazer isso? O vento já levou para longe, onde eu vou encontrar todas as penas? E o padre fala, assim é a calúnia, quando você solta aqui, conta aqui, segredo lá, ela vai se espalhando, espalhando. Se você correr atrás para desmentir, nunca você vai atingir todas as pessoas, todos os corações que souberam e que estão acreditando. Por isso é muito, muito perigoso você levantar um falso testemunho, dirigir uma calúnia, jogar uma pedra em alguém, porque pode abrir uma ferida que jamais vai cicatrizar. Com uma pedrada de calúnia, nós podemos sim matar uma pessoa. Hoje as pedras são diferentes. Quantas e quantas pessoas, eu repito, morrem de tristeza, de depressão, de solidão, de mágoa, por causa de uma calúnia, uma ferida aberta que não cicatriza. Não. Então Jesus nos convida a isso, a buscar um pouco mais de silêncio, de prudência e de reflexão, a segurar as pedras
em nossas mãos antes de atirar e pensar. Ou então, melhor ainda, nem levantar, abrir a mão para juntar uma pedra, porque não nos compete julgar. Jesus disse: nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.